E aí, meu amigo empresário brasileiro que está aqui nos Estados Unidos tentando ganhar a vida, ganhar o pão, fazer dinheiro, lucrar muito e guardar dinheiro para sua vida. Você que está aqui com a gente acompanhando, estamos iniciando mais um podcast hoje para falar para vocês de alguns temas que são bem interessantes sobre sucesso, como ter sucesso. E eu estou aqui com a minha amiga Gisele Lopes, que tem me acompanhado em todos os outros podcasts. E aí, Gisele, o que nós vamos falar hoje? Qual é o tema interessante de hoje? Hoje a gente vai falar sobre mentalidade de sucesso. Mentalidade, é um tema muito legal esse tema aí, hein? Pois é, e se você ainda não é inscrito no canal, no Lucro USA, essa é a hora. Se inscreve, compartilha lá no WhatsApp com o seu amigo empresário. Eu tenho certeza que ele vai gostar dessa dica. Ele vai entender que você é um amigo. Não é, Reginaldo? É isso aí, porque tudo que a gente está trazendo aqui é justamente para ajudar você que é empresário brasileiro a ter sucesso aqui nos Estados Unidos. Quais são os requisitos, né? Ou seja, tudo que a gente traz aqui é para que você aplique no seu negócio, no seu dia a dia e você tenha mais resultado. Então, Reginaldo, assim, você conversando nessa sua estrada, né, de vida, de empresário também, de sucesso, o que você, conversando com outros empresários de sucesso, você percebeu? Assim, ao longo dos anos, da sua experiência, sobre essa mentalidade de sucesso. O que eles pensam? O empresário de sucesso pensa. Olha, quando a gente fala sobre mentalidade, é importante lembrar que desde o passado, né, quando você lê livros como Napoleon Hill e outros livros que falam sobre mentalidade, todos eles são unânimes em dizer: se você não tiver uma mentalidade de sucesso, você não vai conseguir ter sucesso. E aí, se a gente vai um pouquinho mais atrás, se a gente for na Bíblia, você vai ver várias dicas, vários conceitos de prosperidade, de negócios e de dinheiro, falando sobre dinheiro, que se você não tiver uma mentalidade de sucesso, você não vai conseguir ter. Por quê? Tudo depende das nossas crenças. Se você não tem uma crença positiva que te alicerça ali na tomada de decisões e acreditar naquilo, acreditar em você, acreditar em tudo que você vai movimentar, vai acontecer a seu favor, não vai funcionar. Então, a mentalidade é muito importante para qualquer negócio. Sim, e tem algumas características, assim, mais especiais, assim, algumas dicas, algumas, não sei, algumas ideias, algumas coisas que sejam necessárias para um empresário ter sucesso? Sim, Gisele, eu trouxe aqui algumas não dicas, mas uma lista de características de mentalidade de sucesso, para a gente poder entender o que vem a ser a mentalidade do sucesso, o quanto pensar dessa forma me ajuda, contribui para que eu tenha mais resultado dentro do meu negócio e assim por diante. Sim. Vamos lá, então? Vamos. Eu vou começar aqui falando para você, Gisele, que é o seguinte. Uma das características de mentalidade de sucesso é inovação. O que vem a ser inovação? Inovação, quando a gente fala sobre inovação, tem a ver com vários fatores que acontecem no ambiente de trabalho. A primeira delas é falar sobre tecnologia. Se eu não sou alinhado à tecnologia, ou eu tenho dificuldade, porque assim, eu conheço muitos empresários aqui nos Estados Unidos, que não só aqui no Brasil também, na época que eu estava no Brasil também era assim, que a gente está falando da old school, né? A old school, eles têm uma dificuldade tremenda para mexer com tecnologia. E aí, o que acontece? Eles chegam a ter aversão à tecnologia. E aí fala, poxa vida, mas olha, eu sempre trabalhei com aquele software, ou às vezes nem software não trabalhava, mas trabalha tudo no papel. Eu ainda conheço gente que trabalha aqui nos Estados Unidos, que faz a conta dele da empresa no papel de pão. Aí ele faz tudo em papel. E isso para os anos que a gente vive hoje, né, o pleno século XXI, não se cabe mais. Hoje é tudo digitalizado e tal, e tem ferramentas gratuitas e várias ferramentas que te ajudam a gerir melhor o negócio, e é tudo digitalizado. E aí, o que acontece? Tecnologia é um fator principal. Você é aberto à inovação. Mas eu sou muito velho, não consigo aprender isso. Isso é mentalidade, crença limitante, que atrapalha o empresário a querer se desenvolver em determinadas áreas. E aí, se você não se abre para aprender sobre tecnologia, você vai ficar para trás. É o que eu falo para a maioria dos empresários. O que te trouxe até aqui hoje garantiu o seu presente, mas se você continuar com essa mesma mentalidade, não garante que vai fazer você ter sucesso no futuro. Porque o mundo está mudando, as coisas estão mudando, e aí a dinâmica do mundo e do mercado muda, e se você não acompanhar isso, você vai ficar para trás. Verdade. Então, tecnologia é muito importante para qualquer empresário começar
a ter resultado interessante dentro da sua empresa, alinhar processos, melhorar a parte das despesas da empresa, ter mais, digamos assim, ferramentas, relatórios financeiros que ajudem a ele tomar decisão, ele vai ficar para trás se ele não tiver esses recursos. Facilita, né? Você ganha tempo, Facilita. né? Fica registrado, fica histórico. Exato. Você consegue, por exemplo, hoje, através da tecnologia, você consegue ter base de anos anteriores para criar o seu orçamento, para ajustar seu orçamento, para tomar decisões em relação à estratégia que você vai implantar nova para abranger determinadas áreas do mercado, ou criar promoções para poder vender mais determinado produto ou serviço. Ou seja, com o histórico de tudo que você produziu nos anos anteriores, te dá base para você tomar decisões hoje. Sim. E aí você tem ferramentas que te ajudam para isso. Se você não tem isso, você passa todo ano recomeçando. Verdade. Todo ano recomeçando, não tem orçamento. Você do zero, né? Não, você começa do zero de novo. Não tem orçamento, não tenho estratégia para vender isso. Tinha um produto que eu vendia lá, mas não saiu muito, eu encostei ele. Mas e se eu tivesse analisado melhor esse serviço, esse produto, e criado uma ação para corrigir isso, será que esse produto não teria saído mais? Será que esse serviço eu não teria vendido mais? Por que eu fui mudando? Fui mudando, porque eu sou igual camaleão. Tem muitos que falam assim, sou igual camaleão, vou me adaptando ao mercado. Se justifica. Se justifica, só que ao mesmo tempo ele tinha uma pérola na mão, que ele poderia vender aquilo e fazer aquilo se tornar uma coisa recorrente, e ele encostou por falta de análise. E aí, às vezes, se ele tivesse uma tecnologia que desse base para ele poder analisar esses dados e falar, poxa, isso aqui é bom, só está faltando a gente ajustar aqui, falta marketing, falta melhor discurso de venda, falta, né, eu criar alguns mecanismos para eu poder colocar isso no mercado de forma mais assertivo. Sim. Então, tecnologia é extremamente importante para qualquer negócio dar certo, hoje em dia. Eu diria que o segundo ponto dentro da inovação é o seguinte, é você entender as tendências do mercado. Como eu falei, o mercado é dinâmico, está mudando. Quais são as tendências do mercado? Como é que eu posso inovar esse serviço? Por exemplo, vou pegar aqui a área da medicina. Os médicos, quando foi desenvolvido alguns tipos de cirurgias, eles desenvolveram uma técnica. E vira e mexe, todo ano está tendo conferências, né, de determinadas áreas de médico, cardiologia, oftalmologia e assim por diante. Eles vão lá para se atualizar, e aí alguns artigos científicos saem e eles se atualizam. Olha, saiu uma nova técnica de cirurgia do coração, por exemplo, na área de cardiologia. Aí aquele médico que é cirurgião de cardiologia, ele fala, puxa, essa técnica é muito boa. Deixa eu entender como que funciona isso. Aí ele já tem a experiência, ele vai lá, se atualiza um pouco mais. Na próxima cirurgia dele, ele vai fazer melhor. Sim. Vai fazer menos corte, vai gastar menos material e assim por diante. Porque as técnicas, elas vão não se adaptando, elas vão se atualizando e ficando melhores. Sim. E aí a tendência de mercado é isso. Ela vai passando por uma transformação que, se eu não entender que isso está mudando, eu posso ficar para trás. Então, eu tenho que estar atento a essa mudança, essa dinâmica, né? Precisa estar atento à inovação. Todo tipo de inovação, né? Todo tipo de inovação. Então, tendência de mercado é uma coisa. A outra coisa é a tendência de comportamento em massa. Isso é uma coisa muito interessante, que muita gente não se preocupa com isso. Então, vamos supor, dar um exemplo aqui da Netflix. Sim. Starbucks era uma das maiores locadoras de vídeo, né? Quem tem aqui mais de 30 anos vai lembrar disso. Acho que... A Blockbuster. Eu falei o quê? Starbucks. Starbucks. Nossa, gente, nada a ver. Blockbuster. Confusão aqui, mas tudo bem. Foi. A Blockbuster, ela era uma das maiores empresas de locação de filme, né? De vídeos. Eu mesmo era cliente da Blockbuster no Brasil. Eu pegava 3 filmes por final de semana, né? E era muito legal. Só que aí veio a Netflix. E a Netflix, ela começou com o serviço de streaming aos pouquinhos. Eles que começaram com poucos vídeos e tal. E a Blockbuster... Blockbuster, né? Olha, minha diretoria tá falando aqui que eu tô dizendo errado. Mas, enfim, a Blockbuster, ela viu a tendência acontecendo
mudança de comportamento, ou seja, a empresa Netflix implantou, gerou não uma necessidade, mas uma tendência e automaticamente gerou uma demanda, porque as pessoas, poxa, eu quero isso é inovador, olha só, inovação tecnológica. Sim. E a Blockbuster, ela ficou, não, isso não vai acontecer, não, a gente é muito grande, a gente tá em não sei quantos países aqui, a gente é muito grande. E eles foram deixando e achando que não ia acontecer nada. E aí, o que aconteceu? A Netflix foi entrando no mercado, foi entrando. Sim. Daqui a pouco, ela dominou todo o mercado e a Blockbuster deixou de existir, porque eles não tinham mais, ninguém queria mais alugar filme em videocassete. E olha só que interessante, a Netflix, ela fez mudar vários mercados. Ela fez desaparecer as empresas que fabricavam videocassetes. Verdade. Fez desaparecer depois os DVD. Aí veio os DVD e os Blu-rays ainda, os mais novos, né? Ela fez desaparecer esse mercado todinho. E as locadoras, olha só, eles detonaram vários mercados produtivos, eles engoliram e destruíram esses mercados. E aí, onde que a gente fala, poxa vida, isso não vai acontecer, começa a prestar atenção no comportamento da massa. Então, né, a gente fala de tendência de mercado, é o que acontece com as coisas e o movimento também das pessoas. Mas quando você começa a entender o comportamento das massas, você começa a entender para onde a sociedade está caminhando e como é que a mentalidade deles estão funcionando. E se eu sou um fornecedor de um produto, eu começo, né, eles estão indo para aquele caminho, eu tenho que colocar o meu produto na frente deles. Perceber essa mudança, né? Ser sensível a isso. É mais ou menos como você morar no Alasca e montar uma sorveteria no pé da montanha. Você vai vender para quem? Faz sentido. Ele já está sentindo frio, ainda vai chupar um sorvete gelado. Pois é. Vai tremer até que nem, né? Então, é bem isso. Agora, se você pega, por exemplo, monta no próprio Alasca, no pé da montanha, uma loja de cobertores acolchoados de pele, aquela coisa e tal, um negócio rústico, legal, bonito, as pessoas vão lá e compram aquilo de monte. Porque faz sentido, né? Mesma coisa no deserto. Você vai querer vender, por exemplo, blusa no deserto, vender sapato, cobertor, não vende. Você tem que vender coisas que refrescam e tal, né? O sorvete daria certo no deserto, né? É só trocar. Só trocar. Então, assim, é essa questão do comportamento, das tendências e tal. Se você que é empresário não entender sobre isso, não tiver esse olhar alinhado para isso, você vai ficando para trás. E aí você vai ficando obsoleto. E o obsoleto perde o interesse no mercado. Então, as pessoas não se interessam mais. E aí, para você ficar interessante, você tem que sempre estar trazendo uma roupagem nova para o seu negócio, inovando, mostrando que você está crescendo, que você está acompanhando, que você está trazendo sempre o mais atual para o seu cliente. Né? E isso faz com que eles se sintam seguros, porque, poxa, o que você está me trazendo é a última versão, poxa, que legal. Né? Aí a gente pega um exemplo, por exemplo, das empresas de softwares. Por que tem tantas versões, né? A gente começou com o Windows 95, hoje a gente está no Windows 11. O Windows 11, nem sei mais também. Também não sei, mas já tá que eu estou usando só o Mac agora, eu não estou usando mais o Microsoft. Mas é isso que acontece. Mas é evolução, né? É evolução. Vai atualizando e sempre você vai recebendo o mais atualizado do mercado. Se você, como empresário, não consegue entregar uma coisa atualizada para o seu cliente, uma hora ou outra ele vai perder o interesse. Então, o que a gente fala de atualização é justamente isso, no produto, no serviço, na forma de entregar o serviço, melhorar, digamos assim, a embalagem do produto e assim por diante. São várias mudanças que a gente tem que fazer, inclusive na rapidez do serviço, que aí eu volto no ponto tecnologia, que a tecnologia te ajuda a ser mais rápido e mais eficaz na forma de vender, de se comunicar, de ter resultados mais rápidos. Então, se você não está aberto à inovação, você vai ficar para trás. E aí, olha só que interessante, falei de inovação e puxei 3 pontos. Tecnologia, tendência de mercado e comportamento de massa. Isso aí são 3 pontos, assim, chave, que se o empresário tiver sensibilidade para ver isso, ele vai conseguir ter ideias para poder tomar decisões e fazer com que a empresa dele continue crescendo. Entendi. Né? E qual outro ponto? Tem mais pontos? Tem mais aqui, ó. Por exemplo, saber lidar com a concorrência. É um ponto que eu destaquei aqui, que é o seguinte. Saber lidar com a concorrência. O primeiro ponto deles é ter uma boa relação com os concorrentes, né? Não adianta você ficar em pé de guerra com qualquer dos seus concorrentes, porque isso não vai dar certo. Eu tive uma experiência recente que eu estava dando consultoria numa empresa
E eu fui acompanhar um processo de venda. E aí, de repente, no cliente dele, chegou um concorrente. O concorrente olhou para eles, eu tava junto, e ele olhou assim pra gente e virou a cara. E, tipo, nem deu bom dia, nem nada, porque ele se mostrou totalmente insatisfeito de encontrar a gente ali, naquele momento de fazer a venda pro cliente. E ele chegou junto também, o concorrente chegou, né? E eu falei, nossa, que estranho, o cara nem conhece a gente, mas sabia que a gente tava indo com a empresa concorrente. Sim. E eles nem, sabe, tipo, demonstra totalmente dificuldade em se relacionar com o concorrente. Quando fala concorrente, pensa em inimigo, Inimigo, né? Às vezes você precisa desse concorrente, às vezes você não tem aquele produto, por exemplo, e vai ter um problema na sua cadeia de suprimento, e aí você chega naquele seu concorrente falando, poxa, me faz uma promoção, me vende mais barato só para eu atender determinado cliente. Sim. E você não fica na mão. Sim. Né? Então, ter boa relação com a sua concorrência é um ponto muito importante. Né? Mas isso vai da mentalidade, né? Vai da mentalidade, é por isso que a gente fala mentalidade. Essa mentalidade de estar aberto a tudo isso é a mentalidade que realmente te solidifica como empresário de sucesso. Porque, caso contrário, você você acaba sendo um empresário que vai ter dificuldade para lidar com isso tudo e logo você pode desistir, porque você fala, poxa, mas é difícil, eu não consigo lidar com isso tudo. Sim, e a gente não está falando aqui, mentalidade, a gente não está falando de técnicas, a gente não está falando de processo. A gente está falando da forma de pensar, da forma de estar aberto ao desenvolvimento, a querer aprender mais, né? E se atualizar e tal, né? Um outro ponto, Gisele, que eu falo sobre lidar com a concorrência é o seguinte, dentro da mentalidade ainda, é você, como empresário, entender que isso faz parte do jogo. Poxa vida, se tem mercado para mim, tem para outro também. Poxa, se Deus me abençoa, abençoa ele também. Todo mundo tem o direito de ter o seu negócio aqui. Exato. Né? Seja no mundo inteiro, nos Estados Unidos, no Brasil, onde quer que seja. Então, faz parte do jogo. E aí, se você não entender que é assim, vou dar um exemplo aqui de uma competição de esporte. Se você é um corredor, e aí você corre sozinho. Você corre sozinho. E todo mundo lá, Reginaldo ganhando, tal. Mas que graça tem? Eu competindo somente comigo mesmo. Aí, não tem graça nenhuma. Não tem graça. Aí você precisa ter os competidores. E aí você, poxa, eu fui o melhor, o que mais corri. Bati meu recorde. Aquele cara lá tinha um recorde do ano passado e eu bati o recorde dele e bati o meu próprio recorde. Aí você começa a entender que você realmente superou aqueles desafios. Sim. E aí, aquela vitória tem sentido para você. E aí, se você não tem concorrência dentro do mercado também, é a mesma coisa. Você fala, poxa, eu sou único, sou soberano. Foi o caso da Blockbuster, que a gente citou agora há pouco. Sou soberano. Mas ele não se preocupou com isso e acabou perdendo. E aí, um outro ponto interessante da mentalidade ainda nesse aspecto sobre saber lidar com a concorrência é entender que ele faz parte do jogo, mas ao mesmo tempo, esse camarada aqui é a minha mola propulsora para eu continuar melhorando o meu negócio. Eu tomo como base nos meus 5 principais concorrentes, são os mais fortes do mercado. Eu vejo tudo que eles fazem de bom, eu também faço. Tudo que eles fazem e deixam aquém, eu melhoro e entrego melhor. E é a minha forma de poder sempre estar colocando melhor no mercado. E aí eu consigo ter diferencial no meu negócio. E é o que muitos empresários deixam de analisar isso aí. Isso é um ponto muito importante, né? Você precisa ter um parâmetro, né? Precisa ter parâmetros, né? Então, isso é bem interessante. Um outro ponto que eu trouxe aqui interessante, Gisele, que é o seguinte. Criatividade para chegar no cliente. Aí eu venho aqui um pouquinho para questões aqui dos Estados Unidos em particular. No Brasil, é muito fácil a gente panfletar. A gente paga R$50 no dia lá para o menino passar de casa em casa deixando o folhetinho do meu negócio, né? Ah, eu conserto o ar-condicionado, eu sou pedreiro, sou pintor, sou eletricista e tal. Lá no Brasil é super simples, né? Sim. Embora não funcione mais hoje também. Hoje está mais no digital. Mas aqui... Mas ainda tem. Tem ainda. Tem muita gente, né? Tem gente que fica no farol dando folhetinho ainda verdade. E tal. Aqui, em particular, nos Estados Unidos, é uma coisa interessante, porque aqui não é permitido você fazer isso. Aqui é proibido por lei você chegar nas casas das pessoas e ficar botando panfletinho na gavetinha do correio dele lá. Você não pode fazer isso. Você também não pode ficar na rua panfletando, esse tipo de coisa, né? Nossa. Você pode até panfletar, mas quando é uma coisa de cunho, por exemplo, social e gratuito. Ah, vamos ter um bazar beneficente, assim, você pode fazer isso. Nessa condição Nessa pode. condição você pode, mas você não pode fazer quando é comercial.
E qual é aqueles papéis que ficam na nossa caixinha de correio? Então, isso aí é o seguinte, aí as empresas, elas obtêm o endereço não do comércio, mas eles conseguem ter os endereços dos condomínios e assim por Sim. diante. E muitas vezes eles não conhecem as pessoas. Aí o que eles colocam? Eles colocam assim, por morador corrente, tipo, atual. Eles colocam para o morador, eles não colocam o nome. Mas Sim. eles mandam, aí o que acontece? Por ter passado pelo correio, por um processo que foi, digamos assim, passado pelo processo de correio, foi pago aquele negócio e tal, ele chega de uma forma na casa da pessoa. Mas somente através dessa forma para chegar no cliente ali, quando você quer deixar um panfleto, alguma coisa. Agora, uma outra forma, que aí a gente está falando de criatividade para chegar no cliente. Essa é a forma que é mais difícil. Porém, é uma forma que gasta muito dinheiro. Você tem que fazer a arte, você tem que mandar para a gráfica, depois você tem que pagar o correio para mandar tudo aquilo, né? Sim. Então, é um custo grande. Só que aí é onde que a gente volta lá atrás um pouquinho na tecnologia. Hoje você tem as redes sociais que você pode divulgar o seu trabalho de uma forma muito mais assertiva. Você escolhe o público-alvo que vai receber essa propaganda. Os anúncios pagos, né? Os anúncios pagos. Chega naquela pessoa que está procurando o seu serviço na internet. Os mecanismos de busca, que são robôs, eles entendem, olha, essa pessoa já fez tantas pesquisas de pintura, de casa. Como a minha propaganda foi parametrizada, ela chega na frente daquele camarada que estava pesquisando esse serviço. Então, é onde que a gente fala que se o empresário não está antenado com a tecnologia, ele está perdendo espaço no mercado. Eu diria que não é nem espaço, ele está deixando dinheiro na mesa. Ele teria a oportunidade de fazer muito mais negócio e ele não está fazendo porque ele não está usando essa tecnologia, né, ao favor dele, né? E aí, eu até aproveito para falar o seguinte, igual a nós aqui, né? Estamos fazendo esse programa, o Lucro USA, justamente para chegar nas pessoas que têm interesse em conhecer mais sobre gestão de negócio, como lucrar mais nos Estados Unidos e assim por diante. Uma série de ferramentas e conceitos que a gente traz aqui, justamente para pessoas que estão interessadas nesse assunto. Então, isso é uma forma da gente chegar até eles sem ter que panfletar. Exato. Mas eu estou chegando de uma forma totalmente gratuita, estamos chegando de uma forma totalmente amistosa, estamos aqui para ajudar as pessoas, né? Como? Já deixa o like. E aí, se você está gostando, né, aproveitar, o diretor me lembrou aqui, ó, já deixa o seu like aqui, né, Gisele? Deixar o like. Sigam também o canal, é muito importante. Vai chegar conteúdo para vocês. É isso aí, e a gente sempre está procurando trazer um tema de qualidade, uma coisa que realmente faz sentido para você que é empresário aqui, né? E aí, voltando aqui para a nossa lista, Gisele, outra coisa da mentalidade do empresário para ter sucesso aqui nos Estados Unidos é o seguinte, é respeitar os processos que existem. Ou seja, nos Estados Unidos a cultura é muito diferente em relação a muita coisa. Questões bancárias, aí você pode até criticar. Poxa, mas no Brasil funcionava melhor, né? Era boleto, era tudo digitalizado. Aqui é tudo arcaico, é no cheque ainda, não sei o que e tal. Mas existem o Zelle também, que é tudo eletrônico e várias outras ferramentas aí que também dá para fazer. Mas eu diria assim que a gente tem que respeitar os processos, porque é uma cultura diferente. Existem formas diferentes de fazer as coisas aqui. E a gente tem que simplesmente aprender como que elas funcionam, né? Aí, tipo, se a gente vai falar de empresa, vou dar um exemplo. Se você vai abrir um determinado tipo de negócio, você precisa consultar um contador antes para saber que tipo de empresa você vai abrir. Se é uma LLC, se é uma S-Corp, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Isso implica em mais custo ou menos custo para você. E baseado no modelo de negócio, esse profissional vai poder te orientar melhor nisso, né? E aí, é por isso que é necessário a gente respeitar as regras do local, porque aqui não se faz as coisas como se faz no Brasil. É muito diferente, muito diferente. Então, a gente precisa entender esses parâmetros aí também. Uma outra coisa, Gisele, o nosso tempo está avançando aqui, né, diretor? Tá difícil hoje, né? Tem bastante assunto. Então, assim, o nicho é outro ponto extremamente importante. Tem muita gente que trabalha para... meu negócio é vender para todo mundo. Não tem como vender para todo mundo. Você tem que definir um nicho, público-alvo. A quem eu quero realmente atingir, quem eu quero que seja meu cliente.
Vou vender sorvete e cobertor no mesmo lugar? Você entendeu? Não tem como, você tem que definir o seu nicho. E aí, uma vez que você define o nicho, você acerta a persona. E aí, muito empresário... O que é persona? A persona nada mais é do que as características de mentalidade do seu cliente. Como é que você entende? Quais são as necessidades dele? O que ele precisa? Como é que ele entende isso? Como é que ele não entende? O que ele não tem consciência sobre isso? O que ele tem consciência? Uma vez que você define tudo isso, você fala, poxa, agora eu tenho um nicho. Eu entendo muito bem o meu cliente, o que ele precisa. Aí você consegue atender ele da melhor forma possível. Então, definição de nicho é primordial para qualquer tipo de negócio, né? Na cultura americana se fala muito disso também. Eles trabalham muito nichado. Se você for procurar serviços aqui, por exemplo, você sempre vai ver muito trabalho tudo nichado. Por exemplo, não existe, por exemplo, um cara que constrói a casa desde o chão até a entrega da chave. É a característica do pedreiro brasileiro. Lá no Brasil, fundação... A telha, faz tudo, né? Faz tudo. Ela faz tudo. Aí como é que chama? O Zé. O Zé faz tudo. Alicerce, parede, bota janela, reboca, pinta e faz tudo. Entrega a casa. Exato. E aí, olha só que interessante. Aqui não. Aqui você tem um cara que faz o preparamento das fundações. Tem o cara que levanta a parede, tem o cara que faz drywall, tem o cara da elétrica, do plumbing. É setorizado, É tudo setorizado. Então, E é tudo nichado. Então, e cada um ganha o seu ganha-pão ali. Ganha muito bem de dicas de passagem aqui, né? Eles ganham muito bem nessa área. Então, os Estados Unidos, ele favorece trabalhar muito com nicho. E aí, quanto mais nichado você for, mais específico, melhor será a assertividade na hora de vender. Né? Então, por isso que é importante definir nicho. Um outro ponto, Gisele, não sei se tem alguma coisa para acrescentar. Não, vamos lá. Vamos seguir. Sim, é isso aí, vamos lá. Mentalidade positiva, Gisele, é outra coisa que acontece muito. Nossa, isso aí acontece muito. Tem muito empresário que fica com muito medo. Eu vou fazer isso e tal. E aí ele fica com medo. Crenças limitantes atrapalham ele e tal. E se ele não tem uma mentalidade positiva do tipo, olha, eu já estudei, já desenhei isso aqui, já calculei, já vi como funciona, entendi os recursos que eu preciso, vi que é possível, é viável e tal, tem uma probabilidade de dar certo, mas ainda assim ele tem a mentalidade negativa. Não, mas e se não der? E se não der? O e se mata E se eu gastar todo o meu tempo coisa. E tudo mais? E se a pessoa que ficou de fazer isso comigo lá e me ajudar não for? E se ele não abraçar aquela causa? Então ele fica nessa e vai protelando, ou às vezes entra, mas ele fica sempre com o pé atrás, ele nunca deslancha, ele fica com o freio de mão puxado. Vai até um assim. limite, né? Ele vai até um limite. Então, ter a mentalidade positiva, ir para cima, acreditar, né? Acreditar em si mesmo, acreditar no produto que ele tem, no serviço que ele tem, na qualidade que ele tem. Se ele não acreditar nisso, ninguém mais acredita. Verdade. Entende? Então, tipo... O próprio dono, né? O empresário. Ele precisa ter essa mentalidade positiva sobre ele mesmo, sobre o negócio dele, a qualidade que ele entrega, né? E a forma que ele atende a necessidade do cliente. Então, isso é muito importante. Sim, né? sim. E aí, Gisele, eu tenho mais quatro pontas aqui de... São 10, são 10 itens que eu trouxe aqui para a gente falar. A outra ponta da mentalidade que falta aqui é a ambição. Tem muito empresário que começa pequeno, mas ele não tem ambição. Por exemplo, eu já estou ganhando meu dinheiro, estou tirando 5 mil por mês, 10 mil dólares por mês. Para mim está muito bom. E aí, voltando naquele aspecto que a gente falou sobre tecnologia, inovação, aprendizado constante e tal, não quer melhorar nada, ele vai ficando para trás. E aí, se ele não tem ambição de crescer, eu estou ficando velho. Poxa, mas eu estou com 50 anos hoje, 60 anos. Daqui a pouco eu tenho que parar de trabalhar. Mas e aí, o dinheiro que eu construí? Será que vai me manter durante a minha velhice, minha aposentadoria? Aí tem um detalhe, muitos empresários não sabem investir dinheiro para poder fazer aquilo trabalhar para ele. Sim, essa é uma outra questão. Essa é uma outra questão, que aí às vezes ele pode ficar amparado nesse dinheiro que não vai voltar para ele, ele vai só gastando. Então, a questão é, eu tenho dinheiro realmente que vai me amparar na minha velhice, na minha aposentadoria, ou eu vou transformar essa empresa num negócio onde ela vai ser a máquina de fazer meu ganha-pão, e aí eu deixo outros cuidando, aí eu vou diminuindo meu trabalho lá. É uma máquina que não para, É uma máquina que não para, está constante no mercado. Sim. Ou eu vou criar, né, que eu já até falei uma vez aqui, o patrimônio, vou valorizar o patrimônio dessa empresa, aumentar o equity dela, para que ela possa ser vendida no mercado. Sim. E aí eu pegar um montante, né? Porque o que é o equity? Nada mais é do que você avaliar uma empresa, quanto que ela vale hoje no mercado, e calcular uma projeção do que ela vai fazer dos próximos 10 anos e antecipar esse tempo todo.
você vende por um valor que te antecipa 10, 20 anos na frente. Sim, Aquele dinheiro veio tudo para você, você vendeu um negócio, aquela outra empresa que comprou vai ter agora os direitos de fazer dinheiro com essa empresa, com esse negócio e assim por diante. E essa visão, entendeu? Essa ambição. Onde eu quero chegar? Sem ambição, a gente não chega a lugar nenhum. A palavra ambição, para muitos, ela é só pelo lado negativo, né? Yeah. É o negativo. Mas, no caso do empresário, eu acho que ela é essencial, né? Essencial. E aí, um outro ponto que eu destaco aqui, que seria o nosso 7º ponto, é respeitar o outro. Tem muita gente que entra no negócio e fala, não, eu vou fazer o meu negócio, custe o que custar, e não respeita as pessoas, não respeita o empregado, não respeita o cliente, não respeita o fornecedor. Ele é um cara extremamente, digamos assim, como é que eu posso dizer? Difícil uma pessoa difícil de lidar, talvez, né? Arrogante, talvez. Sim. É uma pessoa que acha que é o dono do mundo. Tem gente assim, eu conheci vários empresários assim, e às vezes a gente tem que ser duro. Falar, amigo, você tem que, né, maneirar, porque não é você sozinho. Você depende de pessoas, e as pessoas não toleram isso. Você, como consultor, você tem muita dificuldade com isso? Eu com tenho dificuldade de... Não de lidar com eles, eu tenho dificuldade de fazer eles entender esse processo. Até quando a gente consegue, digamos assim, dentro de um processo de consultoria, de treinamento deles, ele começa a cair a ficha. Fala, cara, quanta coisa eu perdi por conta desse comportamento. Sim. Esse arrogante. E é o comportamento da vida, né? Não o comportamento do empresário. Do empresário, É uma coisa que ele já traz na vida dele, sim, né? Sim. E impacta em tudo, né? Na vida dele, né? Um outro ponto, Gisele, é o seguinte. Saber gerir a empresa, né? O que a gente falou. Tipo, às vezes o empresário ele não tem conhecimento em determinadas áreas. Mas ele precisa se desenvolver. E aí ele precisa saber gerir. Se ele não sabe gerir, ele só tem 2 opções. Ou ele aprende... Sim. Ou ele contrata alguém que sabe, mas aí ele tem que estar disposto a pagar caro, porque essa pessoa vai exigir um valor mais alto, né? Porque não se contrata uma pessoa profissional para receber pouco. Verdade. Então, ele só tem esses 2 caminhos. Se ele quer crescer, ou ele se desenvolve, se torna um belo de um empresário e um bom líder, um bom gestor, ou ele paga para alguém fazer isso para ele. Só tem esses 2 caminhos. Caso contrário... A não ser que contrate um consultor que ainda, além de dar consultoria, ajudar ele a estruturar tudo isso, dá o treinamento para ele poder desenvolver essas habilidades. Porque isso aí a gente chama de soft skills. São habilidades comportamentais que eu preciso desenvolver, que vai me ajudar a alcançar meus resultados. E o último ponto, Gisele, saber vender, né? Importantíssimo. Se esse camarada tá ali querendo fazer um negócio, se ele não souber vender, se não aprender a vender... Ele não tem nada. Não adianta ter toda a estrutura, um monte de gente trabalhando, mas ele não vende, ele não consegue vender. Ele precisa vender. Tem que saber vender. E aí, uma vez que você entende aquela questão que a gente falou sobre a persona, sobre o nicho e tudo mais, você saber vender esse produto é muito importante para que você possa escalar isso, né? Esse serviço. E aí, entra... Né? Todos esses itens, digamos assim, sobre a mentalidade, são 10 tópicos importantes. Vamos recapitular? Vamos recapitular aqui para todo mundo lembrar, né? Um empresário, ele para ter sucesso, né, para ele ser para ter uma mentalidade de sucesso, vamos lá, o primeiro que você falou foi aberto à inovação. Aberto à inovação. Saber lidar com a concorrência, criatividade para chegar ao cliente, respeitar os processos que existem, o nicho, né? Ele precisa conhecer, ter uma mentalidade positiva, ter ambição, respeitar o outro, saber gerir a empresa e saber vender. Sim. Com essas 10 características, né? Assim, somadas, elas fazem toda a diferença no empresário, né? Na mentalidade de um empresário de sucesso. São características que vão impulsionar ele a atingir um resultado maior do negócio dele. E todas elas são linkadas, né? Todas linkadas. Se você for ver, todas elas são linkadas. Todas linkadas. E todas extremamente importantes para qualquer empresário. Sim. Né? Qualquer pessoa que quer ter sucesso precisa desenvolver essas 10 características aqui. Porém, aqui são só 10, mas existem várias outras características. Sim, né? sim. E aí, se você, que é empresário, precisa de uma consultoria para poder entender quais são as características que você está deixando a desejar e se tem alguma que você precisa desenvolver, um consultor como eu, no caso aqui, que a gente ajuda empresários a desenvolver essas mentalidades, criar crenças que fortalecem ele conseguir seus resultados e desenvolver essas soft skills que vai ajudar ele tanto no negócio, mas a ele ser também uma pessoa melhor para a vida inteira. Sim. Ele precisa de um profissional que vai ajudar ele a enxergar isso e desenvolver isso aí, né?
Com certeza o Reginaldo ele vai poder te ajudar nisso. Eu já ajudei muita gente nesse Já sentido. ajudou E é muito muita legal gente. fazer Pois essa é. mudança de mentalidade, fazer as pessoas conquistarem coisas que eles têm dificuldade para lidar com as outras pessoas. E a pessoa... Sim. É. E, no caso, como a gente faz para te contratar a sua empresa? Contratar? Isso é O fácil. seu... Não, isso é fácil. É facinho. Eu vou deixar um link do WhatsApp aqui no vídeo para todo mundo que assistiu a gente até aqui. Se você tiver interesse em saber mais, eu vou até... Ô, diretor, eu posso fazer uma promoção aqui? Eu vou fazer o seguinte, se você tiver interesse em desenvolver soft skills para você ser um empresário melhor, uma pessoa melhor, e querer desenvolver as características que a gente citou aqui e mais outras que existem, para você ser um bom líder, um bom gestor, eu vou deixar aqui o WhatsApp da minha equipe. Você vai estar clicando nele ali. Você clica nele para entrar em contato com a gente. A minha equipe vai responder para você e nós vamos marcar uma consultoria, uma sessão de consultoria totalmente gratuita para você, para que você possa entender realmente como isso faz sentido para você. E se você tiver interesse, eu posso te ajudar com isso, tá ok? Uau, vocês estão ouvindo, empresários Olha dos isso. Estados Unidos, uma consultoria grátis com o Reginaldo Bastos. E aqui é difícil alguém dar consultoria grátis, hein? Muito difícil, então aproveitem. Essa oportunidade, ela é única. Essa é a Clica única. aqui embaixo, vocês É vão isso aí. ter o E só vale para esse vídeo aqui, hein? bônus. Só vale para esse vídeo, Só que vale pra assistiu esse até vídeo. aqui, né? Exato. Assistiu até aqui. Isso aí, coloca essa palavra, soft skills. Escreve essa palavra soft skills na mensagem, que a gente vai saber que você assistiu Aqui nos até o comentários, final. aqui Isso. embaixo nos comentários. E no WhatsApp também. Põe lá no WhatsApp também. Isso. Soft Skills. Pra gente ver Ok. que você foi até o final desse vídeo. É isso aí. Muito obrigada, Reginaldo. Obrigado, Gisele. Muito obrigada Um pela abraço. sua sabedoria. Que isso. Pra, assim, auxiliar os empresários aqui nos Estados Sim, Unidos, sim. né? E o objetivo de tudo é que a nossa empresa tenha lucro. É isso aí. O nosso Reginaldo- foco é em lucro. Não somente em vender, E o mas em ter Reginaldo lucro de verdade. sabe É disso. isso aí. Isso ele entende. É isso aí. Obrigada, pessoal, por ter ficado até Tá o bom. final aqui com a gente. Até o próximo. Obrigado.